Pessoal, bom dia! Professor Marcos aqui da Biologia 2 e nós vamos dar uma conversada hoje sobre os hormônios vegetais. É um dos nossos últimos assuntos dentro da Biologia 2, um dos nossos últimos assuntos dentro da botânica. Então vamos conversar um pouquinho sobre esses hormônios. Eles fazem parte também de nosso estudo em fisiologia, justamente porque tem uma ação reguladora. Então, dando continuidade a esse nosso assunto em fisiologia, vamos a eles. Vamos conhecer os 5 hormônios vegetais. Os hormônios vegetais eles são chamados também de fito-hormônios, justamente o prefixo fito referente a plantas. E são substâncias reguladoras do funcionamento das plantas. São 5 hormônios vegetais, a saber aí, justamente, auxina, citocinina, etileno, giberelina e o ácido abscísico. A gente começa conversando justamente sobre o primeiro hormônio descoberto, o primeiro e mais importante hormônio vegetal, justamente a auxina, e é exatamente ele que costuma ser cobrado com maior frequência nos processos seletivos. A auxina é conhecida também como ácido indol acético, ou simplesmente AIA. E o interessante é, o descobridor Charles Darwin, em 1881, o mesmo Charles Darwin que é o criador da teoria de evolução por seleção natural, o autor de Origem das Espécies, o livro que mudou a face da ciência durante o século XIX. Então, esse talvez seja um trabalho menor ou menos conhecido do Darwin, mas ele é o descobridor da auxina. O local de produção desse hormônio é a gema apical do caule ou meristema apical do caule. E as funções são variadas. É o hormônio mais abrangente de fato nas funções vegetais, a saber aqui, justamente, desenvolvimento do caule e da raiz, o alongamento celular, os tropismos ou movimentos vegetais, um enraizamento de estacas e a dominância apical. Então a gente começa analisando exatamente esse aqui, o desenvolvimento do caule e da raiz. Quando nós vamos observar o efeito da auxina em indução ou inibição em caules e raízes, é preciso nós analisarmos esse efeito em relação à concentração do hormônio. O que nós observamos é que a raiz em baixas concentrações de auxina, ela tem uma porcentagem significativa de indução, até que, à medida que as concentrações aumentam, essa indução vai caindo e a inibição se torna cada vez maior. Ao mesmo tempo, quando a inibição da raiz é extremamente intensa, o que nós observamos é que o caule vai gradualmente sendo estimulado. Então, o auge da indução do caule corresponde exatamente à maior inibição, a maior porcentagem negativa, que a gente pode dizer de indução em relação à raiz. De forma que uma concentração que induza o crescimento ótimo do caule tem exatamente um efeito inibidor sobre o crescimento da raiz. Então a grande importância é nós observarmos esse contraste, que é muito forte nesse caso para as duas estruturas. Quando nós analisamos uma segunda situação de efeito da auxina, ela é extremamente importante no alongamento celular. Essas duas características iniciais, desenvolvimento do caule e da raiz, bem como o alongamento celular, serão fundamentais para que a gente compreenda esse efeito tão sistêmico que a auxina tem. O que é que nós observamos normalmente? A auxina ela é uma grande estimuladora para um bombeamento de íons H+. Esse bombeamento, esse mecanismo que nós vamos ter de entrada de íons H+, vai ser o estímulo necessário para as expansinas, que são proteínas que fazem basicamente uma espécie de amolecimento, uma expansão da parede celular.
Com isso, quando há entrada de água lá no vacúolo do suco celular, o que a gente observa é um alongamento da célula. Então é por isso que se diz que a auxina tem um efeito de alongamento celular. Vamos analisar como, com a junção dessas características, o alongamento mais o desenvolvimento de caule e raiz, como isso influencia nos chamados movimentos vegetais, os tropismos. O tropismo é um movimento de curvatura em resposta a um determinado estímulo. Então nós temos aí um primeiro caso que é o fototropismo. É o tipo de tropismo em que a fonte estimuladora desse movimento é a luz. Basicamente, quando a planta é iluminada, então quando nós observamos aqui uma representação do caule da planta, ela é iluminada, a auxina migra para o lado oposto da luz. Então aqui as bolinhas vermelhas representam basicamente a concentração do hormônio. Em presença da luz, o que nós observamos é uma migração desse hormônio para a face oposta à luz, de forma que nós vamos observar uma inclinação em direção à luz nessa parte caulinar. Analisando com um pouco mais de cuidado esse mecanismo do fototropismo, o que é importante nós observarmos? Aquele mecanismo que nós analisamos no gráfico agora há pouco, o excesso de auxina estimula o alongamento celular do caule. Então, o que vai acontecer? Nós teremos um fototropismo positivo no caule. Vamos analisar aqui embaixo. Caule e raiz representados, expostos à luz. A auxina, as bolinhas vermelhas. Então temos aqui a luz, um lado exposto, e a auxina migrando para o lado oposto. Com isso, nós temos uma concentração de auxina alta nesta região do caule e nesta região da raiz. O que vai acontecer? Como a auxina em excesso estimula o alongamento caulinar, o caule vai se curvar em direção à luz. Por outro lado, como o excesso de auxina inibe o alongamento celular na raiz, o que nós vamos observar é que a face com maior concentração de auxina ela é inibida. Resultado, o alongamento celular vai ser em direção oposta à luz. Daí a razão de nós analisarmos a raiz tem um fototropismo negativo. Portanto, em relação à luz, o caule, fototropismo positivo, curva-se em direção à luz, a raiz, fototropismo negativo, curva-se em direção oposta à luz. Situação semelhante a gente vai encontrar quanto ao gravitropismo ou geotropismo. Nesse caso, fica fácil da gente identificar, né? A fonte estimuladora do movimento é a força gravitacional. E o que nós vamos observar basicamente é o seguinte: a planta em posição horizontal. O que nós vamos notar é que a auxina vai se acumular na região inferior, justamente por ação da força gravitacional. Novamente, raiz. A baixa auxina vai estimular o crescimento a favor da gravidade, um alongamento a favor da gravidade. No caule, alto teor de auxina vai estimular um alongamento contra a força da gravidade. De forma que uma planta em posição horizontal, a raiz continuará crescendo para baixo, o caule vai continuar alongando para cima. Portanto, nós podemos dizer, a raiz tem um gravitropismo positivo, ela se move na mesma direção que o estímulo. Já o caule tem um gravitropismo negativo. Ele está se movendo, se alongando em direção oposta à força gravitacional. Quando nós analisamos um outro tipo de movimento vegetal, há os chamados nastismos. Esses movimentos ocorrem em resposta a um estímulo também, mas não são orientados pela fonte estimuladora. Portanto, é fundamental ressaltar: não há participação da auxina, não há participação do hormônio nesse mecanismo. Então, nesse aspecto,
o que nós vamos observar é que a fonte estimuladora não está orientando, caso que ocorre com a luz e com a gravidade. Exemplo típico dessa situação, as plantas carnívoras ou insetívoras, como a dioneia, e as plantas sensitivas, como a mimosa ou dormideira, como ela costuma ser chamada aqui no Brasil. Então, as plantas sensitivas têm um movimento, muitas vezes, de fechamento, como acontece na planta carnívora e também na planta sensitiva, mas nada disso tem relação com a auxina. Normalmente é uma mobilização de água com uma variação associada a movimento de íons potássio. Ao analisarmos um outro efeito da auxina, a auxina ela promove um enraizamento de estacas. Há uma técnica de cultivo agrícola onde estacas são produzidas a partir de outras plantas, então são mudas que são produzidas. O enraizamento dessas mudas, então as chamadas raízes adventícias, como mostradas aqui na foto, elas podem surgir por estímulo da auxina. Então, é um hormônio muito versátil nesse aspecto, quando há uma estimulação ao crescimento dessas raízes adventícias. Outro efeito importante da auxina é a chamada dominância apical. Exatamente, a auxina é produzida aqui, no meristema apical do caule ou gema apical do caule. O interessante é que essa auxina produzida nesta região aqui no alto, ela é inibidora das gemas laterais. Os meristemas laterais não se desenvolvem porque ela exerce essa inibição. Então, com isso, as gemas permanecem em estado de dormência. Se a auxina for interrompida em sua produção ao retirar a gema apical, então normalmente quando ocorre a poda, a gema apical é retirada, o resultado é que os ramos laterais começam a se desenvolver. As gemas laterais são despertadas daquela dormência. Então, uma forma de quebrar a dormência de gemas laterais é realizar a poda retirando a gema apical. Com isso, nós concluímos os efeitos da auxina. Vamos conhecer um segundo hormônio, a citocinina. Citocinina tem um papel interessante, é a grande estimuladora da divisão celular, ela estimula a diferenciação de tecidos da planta, além de estimular o alongamento caulinar. Isso é um ponto de diferença aqui. Quando se fala em alongamento celular, efeito da auxina. Alongamento do caule especificamente, efeito da citocinina. Nesse processo, quando nós analisamos a ação da citocinina, o efeito é interessante. É diretamente relacionado a essa divisão celular. Ela promove o retardo do envelhecimento da planta. Então, com isso, o que acontece? A senescência dessa planta é atrasada, o envelhecimento dessa planta é atrasado. O que nós observamos também é que há uma quebra da dominância apical e o desenvolvimento das gemas laterais. Então, é interessante que é um efeito oposto à auxina nesse sentido. A auxina exerce um efeito de dominância apical, enquanto a citocinina exatamente quebra essa dominância apical. Em técnicas laboratoriais, principalmente em cultivo de tecidos, o que nós observamos é que a auxina e a citocinina podem ser utilizadas em conjunto, de forma a promover a diferenciação celular e também a formação de plantas inteiras a partir de um pequeno calo de células. É um conjunto de células indiferenciadas, onde normalmente nós colocamos em um meio de cultura e graças à ação da citocinina e da auxina, nós produzimos caules e folhas de forma a utilizar essas plantas, muitas vezes, quando nós queremos replicá-las para alguma atividade agrícola ou de pesquisa. O nosso terceiro hormônio é
extremamente interessante, que é o etileno. O etileno, ele é um gás, é um hormônio gasoso, é o gás eteno, C2H4, e ele promove algumas situações importantes na planta. Vai promover a germinação em plantas mais jovens, é o hormônio do amadurecimento dos frutos, é por essa função que ele acaba sendo mais conhecido aqui, é a função de destaque que a gente pode dizer. Promove o envelhecimento celular, então, justamente numa ação oposta à citocinina. A citocinina retarda o envelhecimento, retarda a senescência. O gás etileno faz exatamente uma promoção, uma aceleração desse envelhecimento celular. Ele estimula também a floração, então nós podemos dizer que ele é um hormônio florígeno, justamente porque estimula o processo de floração. Na próxima semana, o professor Henrique ele vai conversar um pouco em nossa aula gravada sobre o processo de floração envolvendo o chamado fotoperiodismo. Mas é um assunto para a próxima semana e o professor Henrique vai conversar um pouco com vocês sobre isso. E o etileno, ele também promove a abscisão foliar. Esse nome significa, basicamente, queda das folhas. Então, durante o outono, o que nós observamos é que muitas espécies perdem as folhas. Nessa foto aqui, tipicamente de regiões onde há as estações muito bem definidas, o etileno é que promove a queda das folhas, essa abscisão foliar. Analisando um pouco mais essa situação do amadurecimento de frutos, o que é muito comum nós observarmos? No cultivo de banana é muito comum realizar queima da serragem. Isso vai permitir uma liberação de gás etileno e o etileno vai promover o amadurecimento do fruto. Em condições mais domésticas, é muito comum quando as pessoas compram a banana e ela ainda não está muito bem amadurecida no mercado, o que nós observamos é que as pessoas tendem ou a embalar essas bananas em plástico ou muitas vezes utilizam jornais. Qual é a grande importância disso? É um hormônio gasoso. Quando você envolve o fruto em um saco plástico ou em jornal, ou em outro tipo de papel, basicamente, o gás ele não vai dispersar na atmosfera com a mesma velocidade, vai ficar mais retido junto ao fruto. Resultado, o amadurecimento que é desejado ali quando você compra um fruto e ele ainda não está muito maduro. Então é bem interessante porque a ação de um gás justamente tem ação hormonal. O nosso penúltimo hormônio é a giberelina. Ele promove o crescimento dos frutos partenocárpicos. Muitas vezes, quando nós queremos produzir frutos sem sementes, nós podemos utilizar giberelina. Uvas sem sementes, frutas cítricas, como estão aqui a laranja e o limão, sem sementes. Muitas vezes a banana, que é também um fruto partenocárpico por ação da giberelina. Além disso, a exemplo do que acontece com a citocinina, há um alongamento caulinar. Da mesma maneira, o mesmo tipo de estímulo. Além disso, o que é interessante é que ele vai realizar, esse hormônio, uma mobilização das reservas da semente para o embrião. Isso favorece a germinação. Então, por exemplo, em uma semente como essa, o que nós começamos a observar? O embrião, quando ele começa a desenvolver, justamente isso favorece a questão da própria germinação. E o último efeito é a quebra da dormência em sementes e gemas. É por isso que a giberelina frequentemente é chamada de hormônio primaveril, já que promove basicamente uma grande germinação de sementes e também o despertar de várias gemas que estavam em dormência. E por fim, nosso último hormônio é o ácido abscísico, chamado também de ABA. Basicamente, o que esse hormônio é relacionado? Enquanto a giberelina é o hormônio primaveril,
nós poderíamos chamar o ácido abscísico de hormônio invernal, porque ele vai promover a dormência em gemas e sementes. É a ação literalmente oposta. Enquanto a giberelina favorece a quebra da dormência, portanto, a germinação das sementes, então é tipicamente o hormônio primaveril, lá, durante o inverno, a grande ação é do ácido abscísico, por isso muitas vezes chamado de hormônio invernal. Ele promove também o fechamento estomático, e isso é interessante, invernos costumam ser estações mais secas, contando com isso a falta de água no solo. Logicamente, é importante que a planta reduza a sua taxa de transpiração, então promove o fechamento estomático. Além disso, ele é um hormônio de senescência, ele é um hormônio de envelhecimento de folhas, frutos e flores. Por isso o nome ácido abscísico. Ele promove a queda de folhas, frutos e também de flores. Normalmente, o ácido abscísico, então aqui a representação, justamente aí durante o inverno, mas o que nós percebemos é que essa ação ela é importante. As sementes permaneçam dormentes mesmo no período de inverno, até porque é uma estação com condições ambientais um pouco mais extremas. Normalmente, uma situação mais seca ou com baixas temperaturas. Portanto, o ácido abscísico é extremamente importante nesse momento ao induzir a dormência em sementes. Com isso, pessoal, nós fechamos os 5 hormônios vegetais e agora nós podemos estudá-los com mais cuidado também ao longo de nossos processos aí para frente. Já nos processos seletivos a gente observa uma cobrança significativa também sobre os hormônios vegetais. No mais, muito obrigado pela atenção e pela paciência e até a próxima aula.